Fala pessoal, a ideia aqui desse How Ends aqui é mostrar para vocês um pouquinho do Kafka dentro do Databricks, tá bom? Eu acho bem bacana. Então estou aqui com o cluster executando. Eu criei aqui uma estrutura de pastas, né, de passo a passo que eu vou seguir, tá bom? Então primeiro é instalar o Kafka, depois dar o start no Kafka Server. Aqui nesse 1 eu faço o start do Zookeeper. Aí tenho a parte do producer, vou produzir algumas mensagerias ali, uns eventos, vou consumir e depois eu vou consumir com o Spark, né, com o PySpark, fazendo algumas transformações bem bacana aí para entregar valores, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeira parte aqui, eu vou obter algumas informações, então hostname, deixa eu achar o cluster aqui. Então, eu vou pegar o hostname, a release do sistema operacional, a versão do Java. Deixa o cluster executar aqui. Então, primeira parte aqui é o hostname, aqui a release do sistema operacional, a versão do Java, o diretório raiz, tá bom? O diretório que eu estou nesse momento, que está sendo executado esse notebook, o usuário que está acessando esse notebook. E aí aqui eu tentei tanto com o curl quanto o wget e ambos não funcionou para fazer o download. Ele fica travado nesse status aqui até ele dar timeout, até dar erro de rede aí. Tá? O curl também ele mostra para a gente todo o mapeamento aqui, tudo como zero, então não foi possível fazer o download com esses dois caras aí. Então o que eu fiz? Eu fiz uma solução alternativa, né? Eu fiz o download do Kafka, na versão que eu preciso para esse exemplo, tá? A versão é essa daqui, e coloquei dentro desse diretório aqui dentro, tá? Coloquei dentro desse diretório. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui no date, um create table, aqui eu escolho o arquivo que eu quero, no caso o Kafka, e aí eu faço o upload dele para dentro desse diretório aqui. Que no caso é esse diretório aqui que a gente vai ver aqui nesse display. Tá? Então aqui vai mostrar para a gente que eu tenho o arquivo, tá? Nesse diretório aqui. Eu faço uma cópia desse arquivo que está nesse diretório para o file system, para esse local aqui, que a gente viu ali em cima no PWD. E agora se eu fazer o list, né, no diretório, vocês vão ver aqui em cima que eu fiz o list, a gente não tem nada de Kafka aqui. Então, se eu listar aqui agora, eu vou ter o diretório Kafka aqui em cima. Eu vou ter o arquivo Kafka targz aqui, que agora está aqui dentro. Vou descompactar ele com o targz, né? E vou listar novamente. Agora a gente vai ter o arquivo e também tem o diretório. Tá? E nesse momento eu posso deletar esse arquivo aqui se eu quiser. Aqui eu faço um list dentro do diretório Kafka. Estou aqui dentro nesse caso. E aí tem esses caras aqui, que são dois arquivos, e os diretórios aqui. Tá? Dentro do diretório bin, a gente tem o server start, que é um script, né? Ele está com SH, e então eu passo aqui o start dentro do bin e passo onde está o arquivo de configuração. Esse CMD ele vai ficar executando, porque ele está startando um server, né? Então ele tem que ficar sempre em execução. Tá? Então se eu vier aqui, ele já me mostra que está tudo foi iniciado, tudo bonitinho. E aqui é a informação que a gente precisa. Ele está no localhost, 2181 é a porta, tá bom? Nesse caso aqui agora eu vou startar o Kafka Server, tá? E aí a mesma coisa, ele vai ficar em execução, essa célula aqui vai ficar em execução, porque ele também se trata de um server, e esse script deixa ele iniciado. O que importa para a gente aqui é ver se ele realmente foi, se ele foi iniciado com sucesso, tá bom? E tá tudo ok. Agora aqui eu vou só listar a pasta bin de novo, né? Só dar uma listagem aqui nela, porque eu uso alguns scripts aqui embaixo. Por exemplo, eu estou usando o Kafka Topics, que está aqui no meio aqui, tá bom? E para criar, né, dentro do meu server, um tópico. Então, no caso aqui, eu estou criando o tópico 1.
dentre as mensagens que ele vai mostrar para a gente aqui, mensagem de informações ou de warning, ele mostra que o nosso tópico foi criado, tá bom, pessoal? E aqui eu faço a listagem de todos os tópicos que foram criados ou que estão aí em uso para poder ser usado, né? Então, se eu vier aqui criar um tópico 2 aqui, e agora aqui nesse list ele vai me mostrar tanto o tópico 1 quanto o tópico 2, tá bom? E é isso. Posso mandar mensagem tanto para o 1 quanto para o 2 e consumir tanto do 1 ou do 2, tá bom, pessoal? Aí. Aqui eu tô pegando esse exemplo aqui de um arquivo JSON, tá? Esse exemplo de arquivo JSON, então se eu abrir ele aqui num JSON format, por exemplo, ele tem esse formato aqui, tá? Então eu tenho o formato do primeiro nível, aí tenho um struct, objeto, e tenho um array, que eu tenho 3 itens dentro do array, ok? É isso que eu estou passando, então vou jogar essa mensagem para o meu tópico 1, ok? E aqui eu vou só usar o script do consumer para me ver se a mensagem está chegando nesse tópico 1, beleza, pessoal? Trazendo todas as mensagens. E aqui ele mostra que a mensagem chegou no tópico 1, tá? No script 5 aqui eu tenho toda a estrutura do Spark que eu estou usando. Aqui eu coloquei como fonte de dados, eu coloquei 3 links aqui, o do curso desse cara, desse rapaz aqui, o Apache Spark com Kafka, que é esse curso aqui, esse curso desse cara aqui, ele é muito bom mesmo esse curso, tá bom? Aí eu tenho o GitHub do curso e o GitHub dos dados, tá, pessoal? Então, o GitHub do curso é esse aqui, tá? E o GitHub dos dados. Os dados que eu estou usando é desse sample de dados, por isso que eu estou fazendo essa propaganda aqui do curso, né? Das méritos aí para ele, total dele, o arquivo é dele, tá bom, pessoal? Então, acho bem bacana fazer isso. Bom, dito isso, aqui Spark agora, né? PySpark, vou carregar as libs que eu preciso. Aqui eu vou fazer um read string no formato Kafka, passando o localhost, passando o server que eu preciso, o tópico que eu vou carregar e já dou um print esquema aqui para a gente ver como que vem o esquema. O esquema Kafka, o formato Kafka, ele traz dessa forma aqui para a gente. Os nossos dados ficam dentro desse campo value. Ele vem como binário, então aqui eu estou dando um display para a gente ver o formato que ele vem. Tá, pessoal? Ele vem como binário, e aí vocês podem notar que ele vem todo um formato aqui que depois a gente tem que converter ele para string. Deixa só ele dar o display aqui. Aí, ele vem nesse formato aqui, tá? Minhas notificações, meus eventos estão todos aqui dentro. Se eu der um display já fazendo a conversão para string, aí a gente vai ver exatamente esse formato aqui que veio da notificação, que veio lá do evento, ok, pessoal? Deixa só ele dar display aí. Aqui, pronto, exatamente o que a gente viu lá, tá bom? Exatamente do jeito que chegou. E aí tem diversas formas de você pegar os dados aqui dentro desse string, né? Desse JSON, que na verdade é uma string, tá? Uma delas é fazer o schema enforcement, tá? Aí eu passo os campos que eu quero, passo a estrutura do primeiro nível ali do delivery endereço, que é um struct type, e depois do invoice line items, que é um array type, ok? E aí aqui eu passo o meu campo value, convertendo para string, pego a função fromJSON e passo o meu esquema para ela, certo? Para o campo. E aí a gente já vai ter um outro formato, que na verdade é o formato exatamente do esquema aqui de cima, tá? Então o nosso dataframe já está nesse formatinho aqui, tá bom, pessoal? E aqui eu dou um display, que daí a gente vai vendo passo a passo aqui como que as transformações vão acontecendo, tá, pessoal? Deixa eu dar o display aqui. E agora aqui eu já consigo ter ele nesse formato
mais amigável de trabalhar, né, pessoal? Bem mais fácil, né? Tá bom? E aqui eu faço um select expression, né, expressão, trazendo só os campos que eu preciso, faço um explode deste campo aqui e renomeio ele para esse cara aqui. E aí, novamente, dou um print schema, agora a gente já passa a ter este formato, tá? Nosso data frame já passa a ter esse formato. Após isso, eu vou dar um display novamente, e daí a gente vai vendo aqui passo a passo as transformações, bem bacana isso, do que está acontecendo. E aí, aqui eu tenho 3 linhas, mas lembra que eu tive um evento só. Por que eu estou tendo 3 linhas aqui? Porque a gente fez esse explode nesse campo aqui, tá bom? Então, se eu vier aqui mais à frente, eu vou ver que meu item tem 3 itens nesse array, certo? E quando eu fiz o explode no line item, ele colocou um item daquele ali para cada linha, tá? Mais abaixo a gente vai melhorar essa informação, tá? E agora aqui eu já vou... eu estou trazendo só os campos que eu preciso, estou criando, né, uma coluna, trazendo os campos que eu preciso, certo? E aí eu vou ter meu df_fin. Meu df_fin vai vir com esse tipo aqui, com essa informação, com essa estrutura aqui, tá bom, pessoal? E aí, ó, aí assim já é a nossa estrutura final, tá? Aí já é a nossa estrutura final. Depois disso daqui, eu vou ter 3 linhas, tá? Bem normalizado, né? E aí eu tenho aqui um para cada item, tem o seu o item, price, né? O preço, o valor, quantidade, tudo aqui já bonitinho para essa estrutura de arquivos, tá? Então, resumindo, né? A gente saiu dessa estrutura aqui para chegar nessa estrutura, tudo em tempo real, tá bom, pessoal? Tudo em tempo real. Aqui eu vou dar um RM nesse diretório que eu criei aqui, tá? E agora eu vou fazer um append, tá? Não precisa dar o RM, eu estou dando o RM justamente para a gente pegar as pastas tudo crua mesmo, toda limpinha para a gente entender. Não precisa, a gente está fazendo o modo append, então ele vai sempre que chegar um arquivo novo, ele vai fazer um append aqui. Mas para tipo de demonstração, tá? Então eu estou gravando, esse cara vai ficar um artstream a cada 15 segundos ele vai carregar os dados, tá? E aqui ele já vai mostrar para a gente que o arquivo JSON foi gravado, tá, pessoal? Posso abrir aqui, ele mostra um gráficozinho bem bacana. E aqui ele mostra para a gente que o arquivo JSON foi gravado dentro desse diretório output, que é esse cara aqui, tá bom, pessoal? Eu posso tanto gravar ele no formato JSON, Parquet, ORC, um formato aceitável aí pelo Spark, tá? Quanto eu posso voltar ele para um tópico, voltar ele para um tópico e ficar ali um append gravando nesse tópico para uma aplicação fazer a leitura dessa informação que eu normalizei, né? Então a gente pode voltar para o tópico. Para a gente voltar para um tópico Kafka, ele é obrigatório a gente ter uma chave e um valor. Tá? Então eu pego aqui o meu invoice number e coloco na chave, e aí eu monto uma estrutura de JSON trazendo item, valor e quantidade, tá, pessoal? Isso aqui é só a tópico de demonstração mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou ter as informações dentro do campo value e vou ter o invoice aqui dentro das chaves aqui, tá? E aí eu vou pegar esse data frame meu aqui e vou gravar lá num tópico que vai chamar notificação, com o formato append, tá bom? E se eu der um display aqui nesse diretório, é onde eu tenho o meu Kafka checkpoint, diretório e notificação. Tá? Também é um checkpoint, é esse cara aqui. Ok? Já gravou, tá? Já gravou. Nesse caso aqui de cima, eu consigo ver o arquivo. Então, eu tenho o arquivo JSON lá no meu diretório. Tá? Eu tenho o arquivo JSON no diretório. Já nesse caso, eu estou gravando num tópico. E aí eu tenho que, novamente, startar o meu consumer para o tópico de notificação, que é o tópico que está chegando as mensagens através da transformação do Kafka que eu fiz, através do write stream do Kafka. E aí a gente consegue ver aqui todas as notificações que foram gravadas já na sua estrutura ali, que a gente fez bonitinho aqui para o Kafka entender. Tá? Posso voltar aqui nesse cara e
criar uma outra notificação para o meu tópico, um outro producer, né? Na verdade, eu estou produzindo mais uma mensagem. Então, a partir do momento que eu vou produzir essa mensagem, se eu vier aqui nesse consumer, ela já vai aparecer aqui para mim. Já apareceu. E se eu for lá no nosso Kafka, ele já vai fazer toda a parte de transformação, trazendo para a gente aqui, por enquanto eu tenho só esse invoice number, ele vai mostrar aqui que vai ter uma outra gravação e vai aparecer, já apareceu, tá bom? Apesar de eu ter pego o mesmo carinho, não tem problema, é top, a fim de demonstração mesmo, tá? Posso até, já que eu fiz isso, eu vou consumir esse outro cara aqui, vou produzir esse outro cara aqui, também para o tópico 1, tá? E aí, se eu voltar aqui no Kafka, ele vai aparecer mais linhas aqui agora, porque eu vou ter uma outra invoice, number, tá bom? Notem que na gravação minha eu não estou fazendo nenhum agrupamento, eu simplesmente do jeito que chega eu estou gravando. Dá para transformar isso daqui, dá para fazer diversas transformações conforme a necessidade de valor que você precisa entregar. Tá bom, pessoal? Aqui é só questão de demonstração mesmo, tá? Aí eu cheguei, esse cara aqui ele criou 4 itens, por quê? Porque no meu, se eu voltar aqui em cima, se eu voltar no meu item aqui, eu vou ter 4 itens, tá bom, pessoal? Então ele reparte, ele faz o explode pelo item, e aí a gente tem 4 linhas aqui, e cada linha é referente a um item, tá, pessoal? É isso aqui que ele faz. E aí, se eu vier aqui no meu arquivo JSON, no meu diretório, ele já gravou, já tem os 2 picos aqui, então se eu vier aqui, eu já vou ver um novo arquivo JSON. Na verdade, eu tenho 2 arquivos JSON, porque eu fiz mais duas produção de eventos, né? 2 producer. Ele já passou por esse cara aqui também, já está aqui, que ele passou para mim. E se eu for lá na minha notificação, no meu evento de notificação, ele também já vai ter gravado todos os caras aqui, ó. 498, 458. Esses daqui são repetidos, né? Porque eu fiz o produto, né? Fiz a produção do evento do mesmo arquivo, do mesmo evento. Já esse daqui não, são outro invoice number. Tá bom, pessoal? Bem bacana, eu acho bem bacana, por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Se vocês forem reproduzir esses caras aí, vocês me falam. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar. Chama aí no privado ou coloca a mensagem aí. E valeu, galera. É isso.